Desafio para a oposição ao governo Dilma. Depois de 8 anos com Lula no poder, partidos como o PSDB, o Democratas e o PPS terão que achar caminhos para defender propostas diante de uma base aliada ainda maior. É sobre a postura da oposição que eu vou conversar agora com o deputado federal Paulo Abiacchio, que também já foi presidente estadual do PSDB. Deputado, bem-vindo ao Mundo Político. Muito obrigado, Cláudia. Bem-vindo. Mudou o governo, mas o PT continua no poder e já vai para o terceiro mandato seguido. Fazendo uma reavaliação aí, o que precisa mudar na oposição, já que isso pode ser encarado como uma derrota. Na verdade, 3 governos seguidos aí do PT. Bem, em primeiro lugar, eu vejo que há uma crítica em relação ao comportamento da oposição que não é correta. A oposição foi eficiente. Nós conseguimos, no auge da popularidade do presidente Lula, derrotar a CPMF, que ele queria criar novamente. Tivemos 42% dos votos, 44 milhões de eleitores, governo de vários estados importantes. Tivemos uma participação muito boa no momento em que o mundo favorece muito o governo brasileiro, que não teve nenhuma crise, e no momento em que, após 8 anos, nós observamos claramente que foi feito um distributivismo a favor dos mais pobres e, obviamente, isso surtiu efeitos eleitorais. Agora, esta ideia está ultrapassada e nós temos certeza de que o ambiente de governo de Dilma será muito diferente do que foi o de Lula. O senhor acha que o problema, na verdade, foi exatamente esses benefícios sociais? Foi isso que foi difícil para a oposição vencer? O que teria sido erro? Por que a oposição, por que o PSDB não venceu aí a presidência da República? Ou o nome do tucano José Serra, talvez se tivesse sido mineiro Aécio Neves, o que foi o erro aí, na opinião do senhor? Não, é bem verdade que Aécio Neves era um candidato talvez mais competitivo, mas essa questão está ultrapassada. José Serra é um grande brasileiro, um grande político, um homem de grandes valores. Agora temos que construir uma nova candidatura e nós temos a expectativa de que todo o Brasil se una em torno deste projeto que temos aqui com muito entusiasmo e com muita vontade que dê certo daqui a 4 anos. Mas nós não podemos pensar só daqui a 4 anos. Temos que começar a trabalhar já. E no que diz respeito à nossa posição dentro do parlamento, nós começaremos a agir eficientemente, como é o nosso dever e o nosso papel na República e na democracia, fiscalizando os atos do governo, apresentando alternativas e fazendo as críticas que se fizerem necessárias e que forem justas. Também não vamos ficar fazendo uma oposição por oposição. Vamos fazer uma oposição inteligente, demonstrando a todos os brasileiros que é preciso finalmente enfrentar os graves problemas sociais do país. Não há em nenhuma fala da presidente Dilma nenhum aceno, nenhum sinal de que finalmente o governo federal vai enfrentar os problemas que são rigorosamente fundamentais: saúde, educação, segurança pública, o uso das drogas, saneamento básico. E sem enfrentar isso, não adianta aquilo que eu acabei de chamar de distributivismo das migalhas. Quando o senhor fala que agora vai ser diferente com Dilma, o senhor estaria dizendo também que é mais fácil fazer oposição a Dilma do que a Lula, exatamente por essa popularidade que Lula tinha? Isso também será uma mudança? Seria impossível não admitir que você fazer oposição a um presidente que tem alta popularidade é difícil, é claro que é. Mas o importante é apontar os defeitos que estão cada vez mais evidentes no formato do governo federal. Nós estamos há praticamente 12 dias em que não há sequer um sinal, e nem mesmo o discurso da presidente Dilma fez referência à profunda necessidade, por exemplo, de rever o Pacto Federativo, de dar ao interior mais recursos, mais riqueza, de tal forma que os técnicos de Brasília não possam sozinhos definir o investimento que haverá de ser feito nos distritos mais distantes do Brasil. É preciso enfrentar estas questões. Existem declarações de que a oposição poderia ter sido mais crítica ou mais incisiva ou mais dura em denúncias como, por exemplo, a do Mensalão. O senhor acha que houve isso mesmo, que poderia ter agido dessa forma a oposição?
Não, eu acho que a oposição teve um papel republicano no episódio do Mensalão e nós estamos falando aí já de 8 anos atrás. Tem a impressão que naquele momento era preciso que a oposição fosse equilibrada, embora tenha sido até muito dura, na etapa final do processo das comissões de inquérito que foram feitas. Ali eu acho que o Brasil viveu um momento de maturidade democrática. Depois nós tivemos 4 anos do governo Lula em que ele teve uma alta popularidade. Uma alta popularidade porque foi também muito beneficiado com a excepcional situação econômica que o Brasil está vivendo, em face até da conjuntura mundial. O que se apresenta nesse momento, e nós até devemos torcer para que isso não aconteça, serão dificuldades econômicas difíceis que haverão de ser enfrentadas pela presidente Dilma e, sobretudo, criatividade, porque o PAC, de novo, já não serve mais como discurso. Nós até admitimos que o PAC é realmente um programa de aceleração do crescimento. Agora, ela recentemente voltou a falar no PAC como a grande motivação, o grande desafio do seu governo. Não, o PAC foi efetivamente o desafio do governo Lula. Agora nós queremos ver efetivamente o que teremos pela frente no que diz respeito ao enfrentamento aos graves problemas nacionais. Tal como está, quem é pobre continuará ad eternum pobre, apesar do distributivismo das migalhas que está sendo feito. Nós temos que apresentar saídas para essas pessoas que hoje recebem os planos de ajudas sociais, tais qual o Bolsa Família, que, aliás, é uma criação do governo Fernando Henrique Cardoso. Para isso é preciso a apresentação de programas efetivos que possam dar aos brasileiros melhores condições de vida e maior dignidade. Agora, um primeiro desafio aí já do governo Dilma, um desafio até com o parlamento, é essa discussão toda em relação ao salário mínimo, né? Houve a medida provisória no salário de R$540, as centrais sindicais falam em 580, falam em fazer marcha a Brasília. Qual deve ser a postura dos partidos de oposição? Já pode ser um momento importante para que os partidos de oposição se mostrem e digam, né, a que vieram? Seria muito fácil fazer oposição sustentando que o salário mínimo tem que ser maior. O que eu posso dizer a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo é que, com certeza, se o presidente José Serra tivesse ganho a eleição, o salário mínimo seria muito maior. Por quê? Porque nós haveríamos de tirar de onde a folga orçamentária, exatamente onde há um gigantesco excesso de cargos públicos, um verdadeiro aparelhamento da máquina do governo federal, e exatamente aí construir reservas que poderiam permitir que o salário mínimo fosse ampliado. O governo Lula chegou a contratar quase 6 cargos de confiança por dia durante os seus 8 anos de mandato. Isso fez com que a máquina inchasse assustadoramente. O gasto público e a dívida interna cresceram assustadoramente. É por causa disso que não há folga para fazer um salário mínimo com um valor um pouco maior. O governo eventual, digamos, governo do PSDB, não admitiria isso. Faria um enxugamento imediato da máquina. Com esse enxugamento da máquina, haveriam reservas de sobra, que haveriam de ser aplicados na melhoria da renda dos cidadãos. Mas em relação a valores, qual deve ser a postura? Por um salário menor mesmo? Porque o candidato José Serra chegou a falar em R$600 durante a campanha, né, para o salário. Qual deve ser a postura? Em relação a essa discussão de valores, o PMDB chegou a falar em 560, 580 pelas centrais. Qual deve ser a posição do partido? O presidente Serra, na campanha, quando afirmou que daria o aumento a R$600 para o salário mínimo, não falou fazendo oposição, falou como promessa de campanha. Portanto, o número que o PSDB defende é o número que nós já colocamos durante a campanha, uma proposta absolutamente séria do presidente Serra, marca do governo do PSDB. Falando em refundação do partido, que é a palavra que foi usada aí até pelo ex-governador e atual senador Aécio Neves, senador eleito, o que seria essa refundação? E o senhor acha que realmente ela é necessária? Quer dizer, o PSDB deve ser refundado? Não, é algo bem simples. Refundação, reorganização, reestruturação, é algo muito simples. Nós temos um estatuto que talvez precise ser atualizado. Nós temos a necessidade de nos aproximar mais do debate, inclusive em ambientes que hoje são dominados pelo governo. Eu diria o ambiente acadêmico, o ambiente sindical, o ambiente até universitário.
nós precisamos de ter, sobretudo, uma maior proximidade com a sociedade, fazendo política. Então, a modificação de métodos de políticos e de entusiasmo à militância aliado à atualização do programa do partido é o que se chama hoje de reorganização partidária, defendida inclusive pelo governador Aécio Neves. Nada muito radical, é isso que o senhor quer dizer? É que não há mesmo nada muito radical, né? Nós temos o nosso estatuto, temos os nossos, temos as nossas, enfim, os pontos que nós acreditamos como os adequados para um governo de um país que tem tudo para ser uma grande potência mundial, mas que tem ao mesmo tempo enormes desequilíbrios sociais. Nós temos um país extremamente desenvolvido em algumas regiões, mas temos um país absolutamente subdesenvolvido em outras situações. E temos que fazer, inclusive, dentro dessa discussão da temática do partido, a questão da reorganização do Pacto Federativo. Não tem o menor cabimento o governo federal ficar com o enorme e acachapante volume de recursos arrecadados sob forma de impostos e tributos, o governo do estado com uma parcela ainda menor e o governo municipal, os governos, as prefeituras municipais com um valor ínfimo que em muitas cidades mal é possível recolher o lixo e promover a entrega da merenda escolar. Enquanto isso, na máquina federal gigantesca na esplanada dos ministérios, os tecnocratas, por mais eficientes que sejam, muitas vezes fazem a aplicação de recursos como a construção de usinas de lixo em municípios onde já existem usinas de lixo. Então, é uma reorganização necessária, habilitando, inclusive, os dirigentes, os administradores municipais, promovendo cursos para que eles possam também ter aptidão para lidar com uma nova realidade e, dentro dessa nova realidade, fazer com que os grandes bolsões das grandes cidades, das regiões metropolitanas e também as cidades do interior possam se reorganizar melhor. O PSDB conseguiu eleger 8 governadores e o Democratas elegeu 2. Como é que fica essa relação, né, dos dois partidos, dos governadores desses partidos com o governo federal? E, por outro lado, também, as bancadas têm que pensar nisso quando fazem oposição, ou seja, esses estados têm que ser governáveis. Então, essa relação, ela é desejada, essa boa relação com o governo federal? Veja, eu penso que ela não se mistura. O papel da oposição, quem tem que fazer e desempenhar bem esse papel somos nós, deputados, senadores, o ex-presidente da República, ex-senadores, líderes políticos de um modo geral que não estejam no exercício de funções no executivo. A agenda de um governador é uma agenda muito puxada. Portanto, quem tem que fazer a oposição somos nós, políticos no exercício do mandato ou grandes lideranças que já não estão mais no exercício do mandato, mas que são referência no partido. E temos grandes quadros para fazer oposição. Quanto ao conflito de interesses, é muito raro. Pode eventualmente existir e é normal que existam. Eventualmente pode haver uma matéria, uma questão que seja do interesse do governo federal e que tenha reflexos no governo estadual. Normal, nós vivemos numa federação, o que não quer dizer que nós vamos perder o discurso. Nós estaremos sempre de acordo com o nosso posicionamento ideológico de combater aquilo que achamos que é excessivo, fiscalizar aquilo que achamos que não é correto e apresentar alternativas para fazer com que o brasileiro possa perceber que é possível, num outro tipo de governo, numa nova sistemática, fazermos muito mais e muito melhor. Especificamente no governo de Minas, como deve ser essa relação entre o governo Anastasia e o governo federal? Eu tenho certeza que o governador Anastasia, assim como ocorreu com o governador Aécio Neves, haverão de ter todo o respeito da presidente da República, até porque se não tiver, nós seremos os primeiros a protestar. É bem verdade que nós, mineiros, fomos muito prejudicados em função de políticas públicas que deveriam ter sido feitas no Estado e não foram. E isso será um mote da oposição. É inaceitável uma rodovia com o nome de Rodovia da Morte.
um projeto que ficou 8 anos repousando sobre a mesa da então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que na dúvida entre fazer primeiro a duplicação e depois a concessão, ou primeiro a concessão em condições diferentes para depois exigir a duplicação, ficou 8 anos o projeto parado, e enquanto o projeto ficava parado, centenas ou milhares de pessoas sofreram graves acidentes e muitas morreram. Essa é uma estrada que só pode ser comparada às piores estradas do mundo, dos países menos desenvolvidos do mundo. E é aí que está as idiosincrasias brasileiras. Um país que quer fazer a Copa do Mundo e as Olimpíadas, e nós aplaudimos, mas um país que não tem estradas, não tem aeroportos, não tem absolutamente condições, nem de dar as condições dignas para um cidadão se locomover entre uma cidade e outra. Voltando a falar do projeto 2014, não da Copa, mas das eleições, o nome de Aécio Neves nessa semana foi citado, inclusive pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, dizendo que a fila andou, que seria a vez de Aécio. Ele já fala até que seria desejável já começar a trabalhar o nome de Aécio Neves já a partir de 2012. O senhor acha que é isso? Quer dizer, o Tucanato Paulista estaria abrindo esse espaço agora e reconhecendo, já que em outras eleições Fernando Henrique apoiou José Serra, apoiou Alckmin? Eu diria, Cláudia, que o Aécio é uma unanimidade. Aécio anda pelos corredores do Congresso e é homenageado pelos companheiros do PSDB e pelos companheiros, grande parte dos companheiros da oposição que o conhecem em todos os corredores e todas as reuniões que faz. Eu diria que tudo indica que haverá muita tranquilidade, muita serenidade dentro do partido para que nós possamos construir a candidatura de Aécio Neves à presidência da República, nada mais merecido. Mas nós ainda estamos em 2011, em janeiro, no dia, ainda no início do mês, portanto, nós temos que ter um pouco de calma, fazer as coisas no tempo certo, evitar qualquer tipo de desgaste, né, porque temos que respeitar os outros quadros do partido. Mas eu tenho comigo, no fundo do coração, a certeza de que haverá uma convergência inevitável com o nosso ex-governador, futuro senador, que haverá de ter no Senado um ambiente perfeito para fazer a construção do seu nome como candidato à presidência da República. Só para encerrar, rapidinho agora uma última pergunta. O senhor é cotado para ser o líder da minoria, né? O líder da oposição na Câmara dos Deputados. Então, gostaria de saber, antes da gente terminar, qual deve ser a postura do senhor, caso isso se confirme. Bem, eu, nos 4 anos deste meu mandato, fui vice-líder, primeiro vice-líder da oposição, quase todo o tempo, e exerci a liderança da minoria, infelizmente em razão do falecimento do líder, Júlio Redecker, ainda em 2007, naquele trágico acidente da TAM. Tenho experiência, tenho condições de exercer uma liderança firme, inteligente, de alto nível, e acho que foi exatamente por terem essa percepção que indicaram o meu nome, o que para mim é objeto de muito orgulho. Farei tudo em absoluto acordo com a orientação partidária. Vamos ficar firmes na oposição, haveremos de ter um papel bem ativo e faremos, é claro, de uma maneira elegante, mas muito firme, muito forte. Deputado, muito obrigada pela entrevista aqui ao Mundo Político. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Agradeço a oportunidade. Nós conversamos com o deputado federal Paulo Abiakel, do PSDB, esteve aqui conosco para falar qual deve ser a postura da oposição frente aí ao governo Dilma Rousseff. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar aí de casa e até o próximo programa.